Retomando a nossa série de entrevistas com os convidados do evento Share Mais Mackenzie 2023, estamos aqui hoje entrevistando os palestrantes, aqueles que estão fazendo o GAMP 2023, que é o maior evento de storytelling do Brasil. E agora, para contar suas histórias, estamos aqui com Eliezer Lima, que é Head de Influência da Ryder. E a gente vai começar a ouvir um pouquinho sobre as suas histórias. Seja bem-vindo, agradecemos a sua disponibilidade de conversar conosco e queria que você começasse se apresentando, contando já um pouco da sua história e de como você construiu a sua carreira. Maravilha. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eliezer, meu nome, Eliezer Lima dos Santos, nascido e criado em Salvador, Bahia, nessa terra plural, linda, cheia de atrativos e cheia de histórias, né? Tenho 36 anos, dos 36 tenho 15 de formação em marketing e relações públicas. Tive o prazer e o privilégio de nascer nessa cidade que entrega tantas diferenças, né, tantas coisas, né, únicas para as pessoas. Como eu falei, nascido e criado em Salvador, tive uma experiência bem interessante ainda na faculdade, construindo conteúdos para as redes sociais de outros clientes, né? Então, eu tive essa oportunidade de, enquanto eu estava estudando, conseguir conciliar o estudo com a prática, a vivência também. E aí, quando eu saí da faculdade de marketing, foi quando eu consegui dar o primeiro start, de fato, de trabalhar com a cultura urbana, marketing de influência, na época que ainda não tinha tanto essa nomenclatura. Tenho 15 anos de formação. E nessa época eu saí da faculdade de marketing, fiz um curso de especialização em redes sociais. Na época que ainda estava começando o Facebook e tal, relação entre marcas e redes sociais ainda estava bem naquele início. Então foi bem interessante ver esse mato sendo capinado, foi bem interessante. E também de ter sido um dos pioneiros aí, principalmente dentro da minha linha de amigos ali, que se preocupou em unir o marketing, né, as relações com redes sociais e marcas, né? Então, quando eu saí da faculdade, sou skatista, né, de formação, na rua, né, andava de skate desde os meus 15 anos e consegui conciliar os meus estudos com a minha vivência na rua. Esse é um dos grandes diferenciais que eu tenho até hoje, que foi a base que me deu para fazer o que eu faço na Ryder, né? Então, sou skatista e, ao mesmo tempo que me formei na rua andando de skate, me formei na faculdade em marketing. Saí da faculdade, comecei a estudar sobre redes sociais e foi aí que a coisa começou a ganhar um fluxo interessante de desenvolvimento na minha carreira. Mudei para o Rio Grande do Sul, andando de skate ainda, e comecei a atender algumas marcas de skate, né? Uma marca que, na época, foi bem interessante o trabalho, foi a Converse. Eles tinham uma divisão de skate, né, nessa época, e era administrada no Brasil, uma marca americana, né? Inclusive uma marca que é vinculada à Nike também, a Converse. E aí, nesse período, eu comecei a entender como marcas e pessoas se relacionavam através da cultura urbana. A cultura urbana ela tem vários códigos muito específicos no dia a dia, né? Então, se você não tem essa vivência da cultura e quer entrar para trabalhar com a cultura, é bem interessante e super importante também estar conectado com pessoas que tenham essa vivência para trazer um balanço. Porque realmente, tanto a cultura, as pessoas que consomem, enfim, elas enxergam esses códigos de uma maneira muito simples, muito rápida. Então, se esses códigos não se conectam com elas, elas não enxergam verdade. E com essa verdade não enxergada, então, compromete muito o resultado do negócio, né? Então, tive essa vivência na Converse, que foi um dos primeiros clientes que eu tive, na época também que não tinha tanto home office, mas eu já fazia. E a partir da Converse foi quando eu comecei a enxergar essa cultura de uma forma muito especial. Também foi um super desafio sair de Salvador, uma terra tão tropical, né, para ir para o Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, realmente, eu tive esse baque cultural, mas, ao mesmo tempo, realmente foi interessante, porque eu fui provocado a crescer profissionalmente num outro local, com outras referências, né? E eu, de fato, queria muito isso, mesmo sem saber que queria. Então, eu considero esse período do meu início de trabalho com a cultura super importante para me tornar a pessoa que eu sou hoje. E em que momento, Eliezer, aí dessa tua trajetória, tu te deu conta, em algum momento, talvez, de que
os skatistas, a arte de rua, né? Essa questão urbana não estava representada nas campanhas, nas redes sociais. Você se deu conta disso em algum momento específico? E como que você fez para levar essa arte da rua para dentro das grandes empresas? Excelente. Realmente, a cultura ela sempre foi muito marginalizada. A cultura urbana como um todo, não falando só sobre skate ou sobre a cultura hip hop, a cultura urbana ela é um grande celeiro, né, de várias outras expressões artísticas. Mas falando sobre a cultura do skate e a cultura hip hop, que são duas vertentes da cultura que eu me associo muito bem, realmente foi uma cultura que sempre foi muito marginalizada, até o momento que os números começaram a falar por si só. Né? Eu acho que as pessoas que são conectadas com a cultura e com as marcas, elas buscam autenticidade, e essa autenticidade, ela conecta muito melhor com as pessoas. Né? A gente está num mundo onde a gente fala sobre autenticidade, sobre verdade, sobre como ser verdadeiro no seu discurso, e a cultura urbana sempre teve isso muito inserido no seu dia a dia. Né? Então, quando essa autenticidade fez com que houvesse uma amplitude no alcance em relação às outras pessoas, né? Então começaram a vir números expressivos, e esses números não tinha como a gente deixar de olhar. Né? Então o mercado, de fato, em vários momentos, ele acaba se conectando quando enxerga números relevantes. Né? Então, na cultura urbana foi isso que aconteceu. Né? Então, a partir desse momento, acredito que a cultura foi enxergada com outros olhos, e outras empresas de fora do mercado da cultura urbana começaram a enxergar a cultura de uma forma super importante. Né? E fazendo esse paralelo da época que você começou lá, como você falou, quando a internet era ainda tudo mato, como a gente brinca, né? Sim. E olhando hoje para esse boom que a internet deu, na área de inclusão, né? Nessa área de aproximar as grandes marcas de um público que às vezes é marginalizado, como você mesmo mencionou, hoje isso melhorou? Como que você avalia? A gente pode evoluir mais? E se pode, em que aspectos essa evolução pode acontecer, na sua opinião? Boa pergunta. Sim, o mercado ele tem enxergado muito mais a cultura urbana como um potencial de expansão. De fato, é uma das culturas mais genuínas que existe pelo discurso, pela vivência e pelo que entrega para as pessoas. Isso é nítido, inclusive, quando tem essa conexão do público consumidor e não tão consumidor assim. Às vezes a gente enxerga que pessoas que são de fora do circuito da cultura urbana consomem sem saber, inclusive, que é cultura urbana. Né? Mas, voltando para a pergunta, eu acredito muito que hoje em dia a gente enxerga muito esse poder. As principais referências que a gente enxerga hoje da cultura urbana também estão dialogando com marcas super importantes, como marcas de grife, Lacoste, Samsung, marcas de banco, enfim. Então, eu percebo muito esse olhar para a cultura de uma forma muito mais estratégica, justamente pelos números que traz e pela busca que as marcas têm por verdade, né? E por diversidade também. É uma busca que a gente sabe que é super importante, fundamental, básica, mas que obviamente que a gente entende que o Brasil e o mundo inteiro ainda não olhavam para essa diversidade de uma forma positiva, de uma forma inclusiva. Né? Então, sim, enxergo com bons olhos. Tem vários cases hoje em dia que a gente consegue enxergar essa conexão da cultura com marcas que até então não se conectavam. E o grande desafio é se conectar com verdade. Né? Marcas que são de fora da cultura, às vezes não entendem como dialogar com a cultura. Isso é normal. Se eu for falar sobre alguma cultura ou sobre algo que eu não tenho vivência, vai ser muito complicado para mim. Né? E para as marcas isso também é normal. Então, qual é o caminho? Talvez trazer pessoas que tenham vivência na cultura e que, ao mesmo tempo, consigam entregar um olhar estratégico super condizente com os objetivos da empresa. Né? Então, tem vários exemplos. Eu sempre tem um exemplo que, na minha opinião, é o principal nome mundial quando se fala entre cultura urbana e marketing de influência, que é o Steve Stout. Steve Stout, ele é um grande empreendedor americano. Ele se conectou com a cultura através das gravadoras, ele era dono de gravadora, e entrou no mundo da publicidade de uma forma muito especial. Ele já tinha uma conexão, ele foi responsável pela ascensão dos principais artistas da cultura urbana mundial, o Jay-Z, Beyoncé, artistas e esportistas também da NBA, enfim, ele foi o cara que foi a primeira pessoa que conseguiu conectar de uma forma genuína a cultura urbana com marcas de relevância fora da cultura urbana. Ele, por exemplo, é o cara que
primeira campanha da Beyoncé para uma marca de fora da cultura, foi a Samsung, foi através dele, né? Então, ele tem esse olhar para a cultura, mas ao mesmo tempo ele, como empreendedor, ele conseguiu romper várias barreiras que até então a cultura urbana tinha. Isso a nível mundial, né? E um outro exemplo dele, ele percebendo que faltava essa conexão genuína entre marcas e pessoas e a cultura urbana, ele fundou uma agência chamada Translation. É uma agência que, no início, ele foi sócio do Jay-Z, o Jay-Z entrou como sócio dele nessa agência, e o objetivo da agência era esse, era literalmente traduzir os códigos da cultura urbana para se associar a marcas de relevância que queriam se conectar com a cultura de forma genuína. Então, é um caminho bem interessante que a gente tem aí a nível mundial e enxergo isso no Brasil também. Bacana. E agora me fala um pouco, a gente está falando dessa cultura urbana e eu estou aqui pensando na extensão territorial do Brasil e nas diferentes tipos de culturas que nós temos dentro de um mesmo território. Sim. Você mesmo mencionou que saiu de Salvador para ir para o Rio Grande do Sul. Dois universos totalmente diferentes, mas que possuem as suas culturas urbanas próprias. Sim. Hoje, quando a gente vai pensar numa estratégia para atingir esses públicos, como que a gente consegue, e se consegue, né, atingir esses diferentes tipos de realidades que a gente tem dentro de um mesmo país? Como a gente sabe, a classe consumidora ela é muito ampla e dentro dela existem vários tipos de perfis. Como que você faz, por exemplo, se tiver que reunir tudo isso em uma única comunicação? É possível ou é difícil fazer esse tipo de trabalho? É um ponto bem interessante. É um diálogo onde, ao mesmo tempo que as marcas que são de fora da cultura, né, marcas convencionais, tentam e querem se aproximar, como eu falei, às vezes não tem essa conexão tão genuína, né? Então, o diálogo ele precisa ser muito bem construído, com contexto, com história, com verdade, né? Então, é bem comparativo em relação, por exemplo, a Salvador e o Rio Grande do Sul, né? Eu, quando saí de Salvador, tinha uma carga histórica super diferente, né? Com vivências totalmente diferentes, mas eu enxergava uma força muito grande na cultura urbana e sempre tive esse ímpeto de transitar entre movimentos diferentes, mesmo sendo uma pessoa consumidora assídua da cultura urbana. Então, eu entendo como uma oportunidade de trazer conversas muito diferentes uma das outras, mas que com certeza tem um ponto em comum, que a verdade de cada um é a verdade de cada um, né? Histórias a gente conta, independente da sua história ser diferente da minha, em algum momento a gente vai ter esse ponto de conexão, né? Então, eu acho que é bem possível, né, esse diálogo, inclusive é um potencial enorme que a gente ainda não conseguiu explorar 100% no Brasil, mas acredito muito que é um caminho que está sendo construído, com toda certeza. Você falando, eu me recordo exatamente disso, de como hoje as redes sociais virou esse local de encontro de todos, né? Todo mundo hoje consegue, independente da condição social, independente da região do país, ter acesso a uma rede social e ali consegue se identificar ou não, né? Eu acho que talvez o grande desafio das marcas, como você mesmo mencionou, é se traduzir para que as pessoas sintam-se representadas ali. Mas eu queria tocar num ponto com relação a como essa representação tem que ser autêntica. E às vezes a gente vê alguns cases, infelizmente, onde as empresas ou a própria pessoa se usa apenas de algum movimento, de alguma data para fazer a sua ação e acaba transformando a situação pior ainda, né? Como que a empresa pode fazer para realmente representar a população nas suas campanhas? Como que você orienta hoje as suas ações nesse sentido? Primeiro é ouvir, é estar disposto a ouvir, né? Não ouvir esperando a sua vez de falar ou a sua vez de impor algo, mas ouvir com uma escuta ativa mesmo e estar disposto, né, a transformações, né, entender que um cenário hoje, com certeza, é um cenário que não é o mesmo amanhã, depois de amanhã, né? Então, entender que existe essa volatilidade, é extremamente volátil você trabalhar com a cultura e trabalhar com pessoas e comunicação, né? Então, eu enxergo muito dessa forma. Ouvir é o principal ponto-chave. E dentro do dia a dia é entender quais são as melhores formas e entender qual é o seu objetivo de fato com aquele negócio. O meu objetivo é alcançar mais pessoas? Como é que eu vou chegar nesse objetivo? Meu objetivo não é alcançar mais pessoas, mas é construir uma base mais sólida, mesmo que seja menor, mas que a partir dessa base menor eu consiga expandir o meu negócio.
No marketing de influência tem muito um olhar onde grandes influenciadores são as pessoas-chave para você conversar. Mas eu acredito muito na influência que você tem com o seu amigo, com o seu pai, com sua mãe, com o seu familiar. Às vezes, se você está com uma dor de estômago, você, cara, não tem contato de um médico. Mãe, o que eu vou usar? Ela está fazendo um papel de influência naquele momento, né? Então, eu acredito muito nessa influência orgânica e verdadeira, né? Então, se você consegue entender o seu objetivo e entender quais os passos para alcançar, acho que é um caminho bem interessante. Bacana. E agora, para a gente, que daqui a pouco vai ter o privilégio de assistir a sua palestra lá, dá um spoilerzinho de qual tema mais ou menos você vai abordar. É um pouco do que a gente falou ou tem algum outro tempo a mais ainda? Foi uma palestra que eu fiz com muito carinho. Agradeço mais uma vez o convite do Cher, né, do Rafael e da Cíntia. A minha palestra ela passa por 3 pontos-chave, né? Eu acho que o contexto é fundamental em todas as histórias que a gente vai contar. Então eu trago 2 contextos bem iniciais, o contexto da cultura urbana como referência a nível mundial, né, com cases de sucesso de relação entre artistas e marcas. Num segundo momento é um contexto mais pessoal da minha vivência e como eu me encaixo dentro de uma cultura que é tão maior, né? A cultura urbana ela é gigantesca, existe há vários anos, há muitos anos. Então, eu entendo que a cultura vem antes de mim nesse contexto. Então, eu trago o meu contexto dentro da cultura e, por último, eu trago como que o meu contexto, junto com o contexto da cultura, se uniram para trazer os resultados que eu trago em Rider hoje, que, de fato, são resultados bem expressivos, né, de conexão genuína com a cultura, que tem tantas nuances assim, mas a gente, unindo essa vivência de rua com o conhecimento específico, tem trazido resultados bem interessantes. Então, esse é um resumo. Tá certo. Então, a gente vai ficar ansioso aí para ver essa palestra e acompanhar essa conexão do urbano que você vai trazer para nós. Agradeço a sua disponibilidade e desejo sucesso aí na sua trajetória também. Obrigado. Tá Obrigado. certo.